Nas décadas de ouro da arquitetura no Brasil, em projeção e influência, um aspecto menos conhecido é o papel de destaque de uma geração de refugiados judeus e de seus filhos. Eles estudaram em algumas das melhores universidades da Europa, eram poliglotas e treinaram com as vanguardas europeias em primeira mão. Alguns conseguiram fugir a tempo da invasão nazista e acabaram vindo para São Paulo, onde desenvolveram tanto seus traços quanto seu empreendedorismo. Todos esses prédios que você está vendo são apenas uma pequena parte da produção desse legado judaico em São Paulo. Todos esses prédios têm muito a nos ensinar sobre o que é qualidade na arquitetura, o que é resiliência depois de décadas de uso, mas especialmente sobre generosidade com a calçada, com a rua, com o entorno, com apartamentos de vários tamanhos, com misturas de renda. Bem, numa cidade onde a construção às vezes não tem esse coração, temos muito a aprender com eles. Com vocês, o primeiro episódio desta série, Refugiados que Construíram São Paulo. Para começar, queria destacar dois arquitetos, que também eram engenheiros, construtores e incorporadores de seus próprios prédios, os multitalentosos Lucian Korngold e Alfred Junchuch. Nunca ouviu falar desses nomes? Não se aveste, eles são bem menos conhecidos do que deveriam. A gente só valoriza o que conhece, temos que conhecê-los. Ambos fizeram de tudo um pouco. Korngold fez torres de escritórios, apartamentos de variados tamanhos, casas, até um centro comercial no Bom Retiro. Lucian Korngold, ou Luciano, como era chamado por aqui, foi muito influenciado pela escola alemã Bauhaus, de arquitetura e design, que pretendia reconstruir a Europa depois da devastadora Primeira Guerra Mundial e também da gripe espanhola. Daí vêm os enormes janelões, a preocupação com ventilação e conforto térmico, os poucos adornos, enfeites ou coisas que encarecessem ou atrasassem a produção em massa. Korngold ajudou a reconstruir a Varsóvia devastada, então menos era mais, e o minimalismo tinha um propósito bem mais nobre do que apenas ser chique e fazer tudo branco. Com seu parceiro de então, o arquiteto Henrik Blum, fez obras muito premiadas em Varsóvia, como vocês veem aqui. Foi premiado na Itália e na França e até fez alguns predinhos em Tel Aviv, na década de 1930. Olha só a distância das janelas para essa grelha que sustenta a fachada do CBI Esplanada, o primeiro arranha-céu racionalista de São Paulo. Tanto o vento quanto o sol ficam afastados do escritório, em um momento em que ar-condicionado era raridade na cidade. Já buscava eficiência energética antes de ser modinha. Também tem as primeiras plantas livres de escritórios, sem aquele mar de colunas e paredes dos prédios antigos. As empresas podiam mudar diversas vezes a planta e a disposição das salas, isso em um prédio projetado em 1946. Por muito tempo, ele foi o autor das torres de escritórios mais modernas de São Paulo, como Thomas Edison, que abrigou o primeiro escritório de Lina e Pietro Maria Bardi, do Palácio da Agricultura e do Palácio do Comércio. Na Bauhaus também se advogava por uma arquitetura que fosse uma obra de arte total, com artesanato, belas artes e tecnologia juntas. Korngold trouxe esse preceito para suas obras. Chamou a artista Lilba Wolf para ornar o edifício Fabiola e Bruno Giorgi para seu edifício popular São Vicente. Já Junchuch, ou Alfredo para os íntimos, cresceu em uma cidade bem diferente da Varsóvia destruída pela Primeira Guerra. A orgulhosa, histórica e bem mais bonita Cracóvia passou praticamente incólume pela Primeira Guerra. Então Alfredo
ainda que também seguidor das ideias modernas, não pôde ou não quis, desde o início, criar algo do zero, nem fazer obras que chocassem com o entorno histórico e preservado de Cracóvia. Em suas obras de juventude, nota-se um esforço clássico nas obras de linhas retas e modernas, com adornos, grafismos e jogos de cores que não fariam a cabeça da Bauhaus. Sua obra no Brasil repetiu o mesmo padrão, com mais cores, enfeites e até curvas mais comuns na escola carioca do que na sisuda escola paulista dos engenheiros da Poli. Olha só as curvas e as pedras usadas nos edifícios Paquita e Cumpera. A vinda dos dois para o Brasil renderia fácil uma série épica, digna de Netflix ou HBO. Só uma ideia, só que bem diferente do filme A Vida é Bela, de uma tragédia nominável, o Holocausto. No início dos anos 1940, além da perseguição nazista, muitos judeus enfrentaram as portas fechadas dos Estados Unidos, Canadá e Argentina. E assim, muitos arquitetos judeus acabaram optando pelo Brasil, por falta de opções mesmo. Nos anos 30, a Polônia tinha 3 milhões de judeus, um terço da população judaica de toda a Europa. Quando os nazistas invadiram a Polônia, em 1939, a mulher de Korngold, Eugênia, e seu filho Jan estavam fora do país. Ouviram falar de um esquema da Embaixada Brasileira no Vaticano. O embaixador Hildebrando Pinto Ascioli estava retirando os judeus da Europa e mandando para o Brasil como falsos católicos, para despistar as autoridades fascistas lá e cá. Eugênia conseguiu fazer chegar ao marido o plano, e Korngold arranjou, com um padre polonês, as certidões de batismo dos três, e ainda conseguiu um passaporte brasileiro em Bucareste, na Romênia. Assim, o trio se encontrou em Gênova, rumo a Santos, no início de 1940. A fuga de Alfredo e família foi ainda mais surpreendente. Depois de passar anos guardando joias, ouro e pertences valiosos no forro de casacos, porque não duvidavam que teriam que fugir com a roupa do corpo, Alfredo, Antonina e a pequena Olga conseguiram fugir em setembro de 39. Vagaram sem passaporte e subornando quem criasse obstáculos por Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária, enquanto cada país ia caindo nas mãos de Hitler. Nessa fuga, que levou meses, toparam com Horácio Sully de Souza, cônsul brasileiro em Istambul, na Turquia, já a 1.300 quilômetros de casa. Sully de Souza disse que podia conceder vistos a pessoas de notável trajetória cultural e profissional, e arranjou a papelada para os três, de novo com documentos falsos como se fossem católicos. Mas Antonina convenceu o marido de que o Mediterrâneo era perigoso demais para eles, então empreenderam uma viagem que foi uma volta ao mundo para chegar ao Brasil. De Istambul foram para Beirute, depois Bagdá, até o porto de Bombaim, na Índia, onde pegaram um navio até a África do Sul. Depois outra embarcação até Angola, que os levaria a Recife. O périplo não terminaria lá. Foram para o Rio de Janeiro, primeiro lugar onde conheceram outros judeus poloneses, que indicariam São Paulo como um bom porto para Alfredo aportar e trabalhar. E assim fizeram. E eles fugiram a tempo. Quase todos os cunhados de Alfredo foram enviados a campos de concentração. Henrique Blum, o arquiteto parceiro de Korngold, foi exterminado em um deles em 1943. Alfredo alugou um apartamento de 40 metros quadrados na Avenida São João, quase com a Rua Aurora, no centro, vizinho a casas de prostituição, para não gastar o pouco dinheiro que tinha sobrado. Ele foi direto pedir emprego no maior escritório de engenharia e arquitetura da cidade, o Severo Vilares, dos herdeiros de Ramos de Azevedo. Talvez por seu currículo impressionante, ganhou de cara uma das encomendas importantes do escritório fora da capital.
fazer o primeiro hotel de luxo de Campos do Jordão, até então apenas um destino de turismo hospitalar. Com a impossibilidade de viagens à Europa na guerra, Campos do Jordão viraria um destino de elite. Juntur projetaria o Hotel Toriba, que seria referência desde então de luxo, charme e zero ostentação. Já Korngold também conheceu um figurão paulistano que lhe propôs sociedade pouco depois de chegar aqui, o engenheiro Francisco Matarazzo Neto, como diz o sobrenome, neto do famoso industrial. Ele tinha acabado de desfazer sociedade com o arquiteto Jacques Pilon e precisava de alguém para desenhar seus projetos. Trabalharam juntos por 3 anos e Matarazzo Neto tinha terrenos, contatos e financiamento de sobra. Na arquitetura, como na vida, a gente sabe a importância de um network, de uma cara de pau, de um poder de sedução para conquistar clientes. Além de poliglotas, Korngold e Juntur ambos eram bem sociáveis e pés de valsa, como se dizia então. Vera, a nora de Korngold, me contou, quando eu estava pesquisando o meu livro São Paulo nas Alturas, que havia muitos bailes em 1943 e 44 para arrecadar donativos para a Cruz Vermelha. E os 2 poloneses faziam muito sucesso e conheceram várias figuras da elite paulistana, como Marjorie Andrade e a condessa franco-polonesa Germaine Burchard, da mesma família que loteou Higienópolis e Perdizes. Apesar do rápido network, a burocracia brasileira, sempre ela, impediria que ambos assinassem os projetos por um bom tempo. Teriam que se naturalizar brasileiros primeiro, depois um longo processo para revalidar seus diplomas até serem reconhecidos aqui. Os 2 levaram mais de 10 anos para ter seus registros profissionais. Korngold levou 13 anos para ter seu CREA. Pois é, aqueles arranha-céus todos foram feitos por um engenheiro arquiteto sem reconhecimento. Mas, em pouco tempo, Korngold e Juntur perceberam que o dinheiro do negócio não estava em projetar, mas sim em construir. Foi o mais rápido criar suas próprias construtoras, onde poderiam projetar sem medo e contratar jovens locais para assinar por eles. Korngold criou um escritório técnico com seu nome, enquanto Juntur criou a empresa com o poético nome Luz Ar. A ideia dele seria seguida por diversos outros arquitetos, imigrantes ou filhos deles, que criaram algumas das melhores construtoras que São Paulo já teve. Tema do nosso próprio episódio. Uma última curiosidade. Korngold e Juntur foram vizinhos. Em seus primeiros anos aqui em São Paulo, ambos moraram em casas na Alameda Jaú, entre a Doc Lobo e Bela Sintra. Não se sabe se eles jamais trabalharam juntos, se houve alguma colaboração entre eles, se eram rivais ou não, mas eram vizinhos, ambos com idades parecidas, ambos com seus filhos únicos. Quem sabe se não reclamavam do preço dos materiais de construção, da falta de mão de obra qualificada, ou até discutiam os terrenos bons pela cidade. E aí, você? Já conhecia Alfredo e Luciano? Coloque aqui nos comentários que você queria saber mais sobre eles e que prédios deveriam ser mais conhecidos. E aproveite, por favor, para se inscrever no canal e para compartilhar esse vídeo com muitos amigos. Você sabia que até hoje não existe uma única rua ou praça em homenagem a esses 2 multi-empreendedores? Está na hora de fazer justiça e se inspirar com a qualidade deles. Até o próximo São Paulo nas Alturas.
Começamos essa jornada com você lá atrás. Estivemos presentes quando você mais precisou, quando as surpresas da vida não contavam com o nosso efeito surpresa. Próximos, entendemos do que mais seus sonhos precisavam para expandir. E ampliamos o nosso universo com soluções de proteção para você se sentir ainda mais seguro. Trouxemos todo o cuidado que a sua saúde merece, uma visão inovadora para a sua vida financeira, um jeito único de levar mais conveniência para o dia a dia e, é claro, seguros para proteger o que é essencial para você. Porque sabemos que extraordinário mesmo é viver como se deseja, do seu jeito e no seu tempo. É ter liberdade, poder de escolha e acesso a um mundo de experiências no real ou no virtual. Nos dias não tão bons e nos grandes dias. Por isso, a Porto vai estar onde a magia acontece, na sua vida. Para quando a realidade bater a porta, transformarmos ela em algo fantástico. Vivenciando essa jornada juntos. Construindo um legado de equilíbrio socioambiental de respeito ao futuro e cuidado com as pessoas. E sendo cada vez mais um porto seguro para você e para os seus sonhos.